tramita aqui na segunda Vara Civil de Rio Branco uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público em desfavor da Impactos, que é conhecida como Telex Free e de seus sócios. Como é uma ação civil pública, a lei determina que se faça publicar um edital para que todas as pessoas que possivelmente tenham interesse no desenrolar desse processo tomem conhecimento da existência do processo e, acaso queiram, possam também intervir nesse processo na qualidade de litisconsortes. Litisconsorte é quando a pessoa vem ao processo auxiliar uma das partes, ou o autor ou o réu. Foi publicado esse edital, então, por força de lei, né, para cumprir uma exigência legal, justamente para que as pessoas tomem conhecimento da existência desse processo. Em relação à intervenção nessa condição de litisconsorte, foi feita uma nota de esclarecimento justamente porque o edital acabou suscitando dúvidas. As pessoas acharam que elas tinham que vir se habilitar nessa ação civil pública para que viessem a receber os valores que foram pagos à Telex Free. Ocorre que não foi esta a ideia do edital, não é a isso que ele se propõe. O litisconsorte, ele, como eu disse, ele auxilia uma das partes, mas esse auxílio não é necessário, não é obrigatório, que eu quero dizer. Então, inclusive, antes mesmo da publicação desse edital, alguns divulgadores já haviam solicitado essa intervenção no processo como auxiliares do autor, que é o Ministério Público, outros como auxiliares do réu, dos réus, dos requeridos, mas eu, em decisão fundamentada, indeferi essa intervenção, basicamente por entender que, ante ao grande número de pessoas que poderiam vir a querer intervir no processo, isso poderia tumultuar demais e, inclusive, prejudicar o andamento rápido da ação, que é o interesse de todo mundo. De modo que não é necessária e não é obrigatória essa intervenção. E o fato de não intervir não significa que a pessoa não vai poder receber o dinheiro de volta. Na verdade, a ação não foi julgada. O Ministério Público pleiteia a anulação dos contratos entre os divulgadores e a Telex Free, mas a anulação e a consequente devolução daquilo que foi pago pelos divulgadores. Mas esse pedido não foi apreciado. Se, no momento em que for apreciado, for acatado esse pedido, e se, porventura, houver essa determinação, nós vamos esclarecer as pessoas sobre como devem proceder, mas não é nesse momento. O Ministério Público é a parte autora do processo, né? Então, ele participa ativamente na condição de autor do processo e ele é provocado muitas vezes a se manifestar, a produzir provas, enfim, a falar nos autos, e tem feito isso. O processo está tramitando, inclusive, muito rapidamente. Todos os réus já compareceram ao processo, já apresentaram defesa e, na verdade, nós temos dois processos. Temos uma ação cautelar, onde foi proferida aquela decisão liminar, e temos a ação principal, que é a ação civil pública, e as duas estão tramitando com celeridade. Inclusive, na ação cautelar, por ocasião do deferimento da liminar, foi determinado aos réus a exibição de uma série de documentos, e esses documentos foram, sim, trazidos aos autos. Estão sendo analisados. Tenho dado absoluta prioridade a esse processo, justamente em razão do número de pessoas afetadas por essa decisão e interessadas no desenrolar. Porque, na verdade, o processo tem de um lado o Ministério Público, de outro lado a empresa e seus sócios, mas o Ministério Público vem aos autos na qualidade de substituto de várias outras pessoas. E são essas outras pessoas muito numerosas, e em razão disso eu tenho priorizado e o processo realmente tem tramitado com bastante celeridade. Os dois processos, a ação cautelar e a ação civil pública, tramitam na segunda Vara Civil de Rio Branco,
O que esteve no Tribunal de Justiça foi o recurso e há notícias de que haveriam outros recursos para tribunais superiores, mas as ações iniciais estão ainda em primeira instância. O processo não foi julgado ainda em definitivo. E esse julgamento definitivo será feito aqui na segunda vara civil. Desse julgamento, qualquer das partes poderá recorrer aos tribunais superiores. As pessoas podem solicitar a intervenção no processo como litisconsortes. Não precisa, podem. As que já fizeram esse pedido, eu indeferi pelos argumentos que eu já te falei, mas eu não tenho notícia se houve recurso dessa minha decisão. Agora, solicitar essa intervenção não significa prioridade no eventual ressarcimento. Na verdade, não há nenhuma relação entre uma coisa e a outra. Como eu disse, se ao final do processo houver uma determinação de que esses valores serão devolvidos aos divulgadores, nós vamos comunicar a maneira como deveria ser feita essa solicitação de devolução. Mas não é nesse momento, não é agora. Não houve nenhuma determinação de devolução de valores e de modo que quem vier aos autos solicitando isso agora não terá preferência num momento eventualmente em que houver essa determinação. Se alguém mora no Rio Grande do Sul e se porventura houver uma decisão aqui dizendo que ela poderá reaver o que ela pagou à Telex Free, ela poderá solicitar essa devolução na sua cidade. Se há pessoas com interesses comuns, é interessante que essas pessoas se reúnam até para reforçarem a defesa dos seus interesses. Eu sei que há pessoas com bastante dificuldade financeira, justamente em razão dessa decisão, mas mesmo assim eu mantenho a convicção daquele momento, né? É claro que foi uma decisão liminar, as pessoas argumentam como poderia uma decisão liminar que fala apenas em indícios, em aparências, suspender as atividades de uma empresa, mas é essa a natureza de uma liminar jamais fala em certezas, até porque ela é uma decisão proferida no início de um processo, né, sem a devida instrução processual, é uma medida que é adotada para atender uma situação de emergência, de urgência, foi o caso, mas o que eu posso dizer é que o meu empenho é no sentido de dar uma resposta rápida. Essa resposta pautada na lei, pautada inclusive no espírito de justiça. Também me colocar à disposição, porque, como o senhor mesmo falou, são muitas pessoas que têm dúvidas, não sabem onde tirar suas dúvidas, como tirar suas dúvidas. Então, todas as maneiras que eu encontrar de chegar até essas pessoas para explicar sobre o processo, eu vou fazer.